Agora vamos falar aqui do jogo que tá todo mundo animado, né? Foi uma coisa de louco. Foi um 0-0, mas foi muito movimentado. 0-0 entre Atlético de Madrid e Manchester City. Na ida, o Manchester City venceu o jogo por 1-0 com o gol do De Bruyne e ótimo passe do Phil Foden, que na ida foi banco e entrou já aprontando esse passe maravilhoso que deu o gol da vitória ao time de Pep Guardiola. Em relação aos desfalques, o Simeone continuou sem poder contar com Herrera e Giménez, que nas condições normais estivessem ali disponíveis. Eu acredito que seriam titulares, inclusive. E o Guardiola não pôde contar com o Gabriel Jesus suspenso. O Carrasco voltou depois de 3 jogos de suspensão e o Rúben Dias já ficou ali no banco, não começou porque ficou 1 mês e meio fora, então o Guardiola, acredito eu acertadamente, que não já colocou o português para voltar numa fogueira dessa. Na escalação, o Simeone, como tinha que fazer gols, colocou o time dele um pouco mais aberto, né? Mas não muito, mas abriu um pouquinho mais. Ele tira em relação à ida, tá? Ele tira o Versálico e puxa o Llorente para lateral, /ala ali. E ele coloca o Lemar. Então isso torna o time dos colchoneiros um pouco mais ofensivo. O Guardiola também fez algumas modificações, o Walker não jogou a ida, estava suspenso, e aí ele volta o Walker para a lateral direita e o Cancelo, que jogou invertido, volta para a esquerda e o Ake sai do time. Então ele mantém ali o meio-campo e no ataque ele tira o Sterling e coloca o Foden. O Sterling, sinceramente, na ida me irritou muito, toda hora querendo cavar pênalti. O Foden entrou muito bem no primeiro jogo, então ganhou a titularidade. Foden jogando ali de falso 9, pelo menos no começo. No primeiro tempo foi um jogo meio assim, sabe? O Atlético de Madrid entrou para fazer o que está acostumado a fazer e o Manchester City também entrou para fazer o seu jogo ali, coisa que a gente já imaginava. Como eu falei para vocês no pré-jogo, na minha opinião, de fato o Simeone só mudaria o seu DNA no segundo tempo se precisasse, ou então no primeiro tempo se precisasse, e no primeiro tempo não precisou, se manteve a igualdade. E aí o jogo foi meio que não teve grandes chances criadas para nenhum dos lados. Se a gente tivesse que escolher quem agrediu mais, quem chegou mais próximo do gol, seria o Manchester City com 70% de posse de bola. Então o primeiro tempo foi o que a gente está acostumado a ver dos dois times mesmo, o City com mais posse de bola, o Atlético de Madrid retrancado e apostando no contra-ataque. No segundo tempo, já na volta do segundo tempo, a gente já viu o Atlético de Madrid assim nos primeiros segundos de jogo com uma postura totalmente diferente, indo para cima porque precisava muito, mas muito, de fazer um gol, pelo menos para levar para a prorrogação. Então o Atlético volta super ofensivo e o Manchester City, que não abdicou do jogo na primeira etapa, começa a abdicar do jogo, começa a ficar mais defensivo e a gente vai vendo que a retranca do Guardiola, olha só, a retranca do Guardiola vai evoluindo ainda mais. O City, que estava saindo, tentando o gol, malemar passa do meio campo, só se defende. Então o Manchester City praticamente abdicou do seu jogo ali no segundo tempo e a gente teve meio que uma troca de papéis, né? O Manchester City retranqueiro, que seria o papel natural do Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid totalmente ofensivo, indo para cima, o Atlético de Madrid com uma marcação alta, marcando a saída de bola do Manchester City. Aos 56, o Griezmann tem uma ótima chance, o Atlético coloca fogo no jogo. Aos 65, o Guardiola faz uma substituição que eu acho que o De Bruyne sentiu alguma coisa ali. Pelo que eu vi, ele estava com um gelo ali na panturrilha, então pode ser que ele sentiu alguma coisa. Eu não acredito que ele tiraria o De Bruyne para poupar para o jogo de sábado, ou então porque o De Bruyne estava mal, não estava fazendo muita coisa mesmo, mas ninguém ofensivamente estava fazendo muita coisa. Então aos 65 ele tira o De Bruyne, o Guardiola, e coloca o Sterling.
Aos 69, o Simeone faz um combão de substituições que é para meter o time para cima mesmo. Foi pro vai ou racha aos 69 minutos o Simeone. Ele tira Griezmann, Coque e Lodi e coloca Carrasco, Depou e Correa. Abre totalmente. Aos 76, tem uma reclamação ali de pênalti, um pênalti que o Cancelo teria cometido em cima do Correa, não dá nada, para mim também o Correa se joga, é aquela coisa mesmo de tentar dar uma forçadinha para ver se o juiz cai, não deu, o jogo segue. Aos 77, o Fernandinho entra na vaga do Bernardo Silva e aí o City retranca mesmo, porque joga com 2 volantões na frente da zaga. Aos 82 também saem Félix e Lemar, né, substituições do Simeone, e entram Matheus Cunha e Luis Soares. Então a gente vê de um lado o Guardiola retrancando ainda mais e o Simeone respondendo, fazendo o time dele ficar ofensivo ainda mais. E foi exatamente isso que a gente viu, essa inversão de papéis que foi incrível, foi um jogo muito bacana de assistir, apesar do empate por 0-0. Aos 85 tem uma oportunidade claríssima do Matheus Cunha que o Stones tira, no escanteio o Atlético leva perigo de novo, então esses minutos finais foram altamente pegados. E aí aos 88 sai o auge do confronto, que vira Libertadores, uma briga. Eu, sinceramente, achei o Felipe muito descontrolado nesse jogo, desde o começo ele fazendo faltas, assim, desnecessárias, correndo riscos desnecessários. Ele só jogou porque o Giménez não estava disponível. E aí ele vai cortar ali no carrinho uma bola que o Foden tá, e ele deixa assim. Na saída do lance, ele dá aquele chutinho na batata da perna do Foden. Para mim não foi sem querer, para mim foi nitidamente proposital. Dá para ver o movimento dele chutando a perna do Foden. Bom, dá aquele rolo, porque o Savic fica bravo porque o Foden tá fora do campo e rola pra dentro para dar aquela paralisada no lance, no jogo, né? Fazer aquela cera, então ele rola para dentro do campo, o Savic fica puto e puxa o Foden para fora, mas puxa com tudo mesmo. O Zinchenko, que estava no banco, vai para defender o Foden e aí vira aquele bololô generalizado, aquela coisa de Libertadores, aquele clima hostil. E o Grealish vai conversar com o Savic com uma cara de louco, psicopata, puxa o cabelo do Grealish. Eu não sei se vocês viram isso, mas na transmissão parece que passou um pouco batido para a maioria, mas ele pega assim o cabelo do Grealish, ele passa a mão como se fosse, né, tá falando normal, ele pega e puxa o cabelo do Grealish. Enfim, tomou o amarelo, o Savic, o Felipe, o bandeirinha deve ter dado papo pro juiz, porque o juiz demorou um pouco para dar o segundo amarelo pro Felipe, o Felipe já tinha amarelo e foi expulso. Ele não foi expulso de forma direta, porque existem diferenças, né? O chute que ele dá no Foden não foi visto como agressão, porque se fosse agressão, visto como agressão pela arbitragem, seria expulsão direta. Foi visto como provocação, então ele toma o amarelo, como ele já tinha um amarelo, ele é expulso, tá? Enfim, aí o jogo volta, 200 mil minutos de acréscimo, o juiz dá 9, mas vai até acho que 15 minutos de acréscimo, se não me engano, foi muito tempo de acréscimo. O City, logo na sequência dessa briga, tem uma chance de fazer um gol com o Gundogan, desperdiça. O Atlético já responde de novo, o Ederson faz grande defesa numa finalização do Carrasco. E aos 101, o Ederson de novo faz uma grande defesa, dessa vez uma finalização do Correa. O Ake louco no lance, gente, louco, maluco de tudo, quase que faz um pênalti. E por fim, o jogo termina 0-0. O ponto ruim para o Manchester City também. O Cancelo tomou mais um amarelo, estava pendurado, não vai jogar. Tá fora do primeiro embate com o Real Madrid. Os cartões amarelos vão ser zerados agora, mas quem acumulou cartões amarelos até essa rodada pega a suspensão na primeira partida da semifinal. Então não poderá contar com o Cancelo, o Guardiola, o Cancelo que é um dos
melhores jogadores, na minha opinião, desse Manchester City. Eu acredito que é um dos melhores laterais do futebol mundial atualmente. Foden jogou muita bola, eu tô vendo que vocês estão falando isso repetidamente no chat, jogou muito. Ele tem um espírito... O moleque é brabo, o moleque vai pra cima, apanhou pra caramba, não tem medo de apanhar, não tem medo de entrar em briga, não tem medo de fazer o que tem que ser feito. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o comportamento do Savic ali, pra mim, de gerar aquela briga, mas é isso que o Atlético de Madrid quer, o Atlético de Madrid quer desestabilizar o Manchester City. Cara, não. O que o Felipe fez e depois o Savic fez prejudicaram o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid estava bem no jogo, estava indo para cima e aí tem essa quebra. Então, hoje, a gente pode dizer com 100% de certeza que o Atlético de Madrid provou totalmente do próprio veneno, que foi a retranca do time do City, a catimba do time do City, aquela embromação, aquela cera do time do City, coisas que a gente vive vendo o Atlético de Madrid fazer. Então o Atlético de Madrid cai, com a sua torcida fazendo uma festa incrível, mesmo com a eliminação, mas provando 100% do seu próprio veneno. Agora a gente vai ter a semifinal entre Manchester City e Real Madrid, um jogo que a gente viu naquela Champions lá de 2019 e 2020, que teve a paralisação por conta da Covid. Se não me engano foi, deixa eu só abrir aqui, oitavas de final, né? Isso, Real Madrid e Manchester City foi oitavas de final, 2-1 pro Manchester City nas duas partidas, então o Manchester City passa com um acumulado de 4-2. E o Villarreal tá aí na sua segunda semifinal, como eu falei pra vocês na live de ontem. Na primeira vez que chegou na semifinal da Champions, também enfrentou o inglês, enfrentou o Arsenal. Então, novamente, o Villarreal pega um time inglês na semifinal, na sua segunda participação na semifinal da Champions. E o Villarreal caiu, tá, pro Arsenal. O Arsenal fez aquela final em 2006 com o Barcelona e perdeu. E o jogo entre Arsenal e o Villarreal foi bem complicado pro time inglês. Foi 1-0 no primeiro jogo e aí no segundo jogo o Arsenal segurou o 0-0. Molecada, vou passar as datas aqui pra vocês que já tem disponível. Então, dia 27, por enquanto, se não mudar nada, né? Nós teremos a ida e no dia 4 de maio, nós teremos a volta, a final, dia 28 de maio em Paris.